Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você chegou até aqui, provavelmente você ou perdeu alguém, está vivendo uma fase de luta, uma fase difícil, ou simplesmente por curiosidade você abriu esse vídeo. Nesse canal eu falo do meu testemunho sobre a minha perda. Eu tive uma perda muito grande há uns anos atrás, quando eu estava grávida da minha primeira filha, e eu conto toda a história dos primeiros vídeos nesse canal. Aqui eu quero resumir um pouco tudo isso que eu vivi nessa perda que eu tive há uns anos atrás. Era o meu noivo. Ele, na verdade, a gente ainda nem tinha noivado, ele já tinha pedido, mas foi no dia que a gente comprou as alianças. Pela manhã a gente comprou, saiu, era um dia de festa, era um dia alegre. E a gente saiu para comprar as alianças, entusiasmado, olhamos lojas, andamos no centro de Belo Horizonte. E aí pela manhã compramos as alianças, escolhemos, mandamos gravar uma mensagem. E aí no final da tarde, quando ele vinha para minha casa me pegar, que a gente ia sair, ele bateu o carro e morreu na hora. Um dia que era para ser alegre, feliz, terminou em tragédia. E eu estava grávida de 3 meses. Era meu primeiro filho, toda sensível, vivendo uma experiência única da gravidez, empolgada em casar, em construir uma família, e eu vi tudo se acabar. Literalmente, eu vi o chão se abrir, né, sobre meus pés. E eu resolvi gravar sobre isso agora, falar sobre isso novamente, que eu já gravei há um ano atrás o meu testemunho completo, mas eu resolvi resumir. E eu senti no meu coração de gravar um outro vídeo mais resumido sobre tudo que eu vivi, porque tem pessoas que estão vivendo o luto hoje e acham que essa dor não vai passar. E eu espero que esse vídeo chegue a essas pessoas, para que elas compreendam que realmente é uma fase difícil, precisa ser vivida, mas ela vai passar. Em algum momento, essa dor vai virar saudade, essa dor vai virar lembrança, e o Senhor vai trazer paz no coração. O que a gente não pode é se revoltar contra Deus. Eu falo de experiência própria porque eu me revoltei contra Deus. Eu fiquei extremamente incrédula, eu não queria ouvir falar em Deus. Quando as pessoas vinham falar comigo que isso era um destino, que isso era vontade de Deus, eu ficava extremamente nervosa, revoltada, porque eu não aceitava tudo aquilo. Como que aquilo poderia ser a vontade de Deus? Deus é bom, né? Como é que ele poderia querer que eu passasse por tudo aquilo? E ao mesmo tempo eu duvidei da existência de Deus, porque eu achava que por eu ser uma pessoa boa, uma pessoa que não fazia nada de errado na minha cabeça, eu não merecia passar por aquilo. Quantas pessoas vivem tragédias, pessoas boas, até crianças que nem têm pecado, e eu não aceitava. Eu falava: Deus, por quê? Por que o Senhor permite a gente passar por tanta dor? E eu comecei a questionar Deus, e eu comecei a questionar quando eu ouvia tragédias, principalmente com crianças, e eu falava: ah, Deus não existe. Porque como que Deus existe, ele permite tanta dor no mundo? Até eu viver uma dor tão intensa, eu não tinha questionado as coisas que aconteciam no mundo, os problemas do mundo, porque eu estava muito no meu mundo, estava tudo bem, enquanto estava tudo bem para mim. Mas no momento que me tiraram aquilo que naquela época, né, naquele momento era um sonho, que era a pessoa que eu sonhava viver o resto da minha vida, que eu tinha um relacionamento há uns 3 anos, mais ou menos, que a gente resolveu, né, morar junto, demos entrada num apartamento, fomos na construtora, enfim, a gente estava vivendo um sonho, e de repente esse sonho virou um pesadelo para mim. E grávida, sensível, cheia de medo por ter uma criança sozinha. Eu ainda estava de 3 meses de gestação,
E durante esse tempo, da gestação até o nascimento da minha filha, foi, assim, terrível. Eu não conseguia alimentar, eu só chorava. Eu fui em médicos e eles passavam remédios e eu não tinha coragem de tomar por eu estar grávida. Eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei o que você está passando. Mas o que eu sei hoje, depois de algum tempo, é que por mais que seja doloroso, por maior que seja a dor, uma hora ela vai passar. E ela vai passar mais rápido se você se agarrar a Deus. Se você pedir o Espírito Santo de Deus para te confortar, para tirar essa angústia do coração. Eu, durante muito tempo, não quis saber de Deus. Então, aquela dor, eu não tinha um refúgio. Eu não tinha ao que me apegar naquele momento. Eu não tinha uma fé, eu não tinha uma esperança. Eu não acreditava que aquilo era uma permissão de Deus e que Ele ia me consolar e que a minha vida precisava continuar, eu precisava ser forte, eu estava grávida, ia chegar um bebê em alguns meses que ia depender agora somente de mim e que eu precisava de esperança. Então a minha revolta com Deus, toda a minha raiva de Deus só fez com que a minha dor aumentasse, com que ela demorasse mais a passar, com que esse processo de viver o luto, de passar pelo luto, demorasse mais, porque eu me sentia muito mal, eu não ouvia ninguém, eu não ouvia as pessoas, eu não queria conversar, eu não queria nem orar, não queria saber de nada, eu só chorava. E quando a gente se entrega, essa dor, ela toma conta, aquela angústia, pensamentos ruins, pensamentos de morte, tudo isso eu tive. E eu falo que se não fosse a gravidez, né, eu não era só a minha vida, tinha a vida de um bebê dentro de mim. E falar que na minha cabeça não passou a vontade de morrer é mentira, eu senti vontade. E eu sei que muita gente, quando perde alguém que ama muito, sente, porque a sensação que a gente tem é que acabou e que a gente não vai ser mais feliz, mas isso não é verdade. Isso é uma coisa que o inimigo coloca na nossa mente, coloca no nosso ouvido e fala no nosso ouvido como se a nossa vida tivesse acabado e não acabou. A vida para quem está aqui na Terra continua. E enquanto a gente tem vida, a gente tem que ter esperança. E a gente tem que acreditar que tudo tem um plano do Senhor. Então, assim, ainda me dói às vezes falar nisso, não pela perda em si, mas eu me sinto constrangida às vezes por tudo que eu falei, por toda a revolta que eu tive com Deus. E mesmo em toda a revolta, a misericórdia dele na minha vida foi muito grande. E para mim vir aqui gravar e falar sobre isso, quando o Senhor me incomodou para falar sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre tudo que eu vivi, porque tem muitas pessoas precisando ouvir que essa dor vai passar. E muitas pessoas vivendo luto, muitas pessoas vivendo a perda. A gente está num mundo que tem muitas coisas maus. As pessoas estão maus, as pessoas estão sem empatia, sem amor um pelos outros. E o que eu quero é que esse vídeo chegue em pessoas que precisam ouvir que durante as lutas, pode não ser uma perda, pode não ser um luto, pode ser uma situação difícil que você está passando, uma situação complicada em família, uma separação, seja o que for. Sempre, em tudo que você vai fazer, ora, ajoelha e peça a Deus direção, que Ele vai falar no seu coração. Quando você sentir calma daquilo, aquilo vem de Deus. Mas quando você não sentir, quando você sentir incômodo, hoje eu aprendi isso, tudo aquilo que é do Senhor é calmo, é tranquilo, mas tudo aquilo que não é confusão, é contenda. E então você tem como discernir hoje as coisas, quando é do Senhor e quando não é, quando vai tomar uma decisão, mas
Sempre ore a Deus e peça ao Senhor que te dê direcionamento. E não sinta culpa, independente do que você viveu. Eu sentia muita culpa. Por que eu sentia culpa? Porque ele estava no meu carro. Eu deixei o meu carro com ele. Ele tinha uma moto. E eu me culpei durante um tempo por ele estar no meu carro. E eu falava, por que eu deixei o carro com ele? E aquela culpa me consumia. Aquela dor de pensar que se eu tivesse feito diferente, se eu não tivesse deixado o carro, se a gente não tivesse que ir para aquele lugar e ele não tivesse que passar nesse caminho, tudo que eu pensava, eu arrumava uma desculpa, uma culpa, e eu pensava que eu não deveria ter deixado o carro, que eu não deveria isso, aquilo, e não, nada disso ia mudar. Nada disso ia trazer ele de volta, nada disso ia mudar a situação que eu estava vivendo. Só me martirizava mais, só fazia eu me sentir pior. Então, não tem nada que a gente possa mudar no que passou. O que passou, a gente tem que aprender com os nossos erros. Tudo aquilo que a gente viveu é uma experiência para a gente não cometer os mesmos erros de novo. E a gente precisa, sim, seguir em frente, sem se culpar, sem pensar no que deveria ter sido, de como deveria ter sido. Porque a partir do momento que você toma uma decisão de, daqui em diante, você orar, você pedir a Deus, você pedir orientação e você agradecer também por tudo aquilo que você recebe, mesmo que não seja da forma que você quer, tudo que você vive muda. A paz que você vive, a tranquilidade, o Espírito Santo falando no seu coração, você consegue sentir. É tão nítido quando eu sinto a voz de Deus falando comigo, me pedindo, me orientando, me respondendo as minhas orações. Às vezes não responde, às vezes o silêncio é uma resposta do Senhor. Mas o que eu quero, o objetivo principal, o que eu quero te falar é que peça sempre ao Senhor. Seja qual luta você está passando, peça ao Senhor para trazer mansidão no seu coração, trazer calma, tirar qualquer angústia, qualquer medo do futuro. Às vezes a gente acha que não vai conseguir passar por aquilo e a gente tem força da onde nem imagina. Eu imaginava assim que eu não ia dar conta de cuidar da minha filha sozinha. E como seria, Senhor, ser mãe sozinha? Como seria, meu Pai? Como eu vou cuidar de uma criança? Eu mal sei cuidar de mim. E estava sendo tudo muito novo, eu nova. E o Senhor, colocou pessoas, a minha família, assim, me ajudaram. E eu tive, assim, muito apoio. E o Senhor foi colocando pessoas no meu caminho que foram me ajudando a reconstituir minha vida. Então, se permita ser feliz novamente, se permita a receber a ajuda das pessoas à sua volta. Não sinta culpa, independente do que você passou, do que aconteceu. O Senhor fala que na palavra dele que quando a gente confessa os nossos pecados, seja o que for que tenha acontecido na sua vida, o Senhor joga no mar do esquecimento e muitas vezes a gente volta a ficar pensando naquilo e se culpando muitas vezes. E às vezes nem o Senhor nos culpa mais e a gente mesmo se culpa por situações que a gente nem tem controle. Eu não tinha controle sobre aquilo, O Senhor permitiu, se ele foi permissão de Deus. Pode não ter sido a vontade de Deus, mas foi a permissão dele. E eu não aceitava. E quando eu tinha dias felizes, no final do dia eu ficava, meu Deus, hoje eu não lembrei muito dele, eu me sentia culpada, eu me sentia mal, como se eu não pudesse ser feliz novamente, sabe? Aquela culpa vinha sobre mim e me trazia angústia. Então não deixe que a angústia, não deixe que essa sensação ruim venha sobre a sua vida. Porque você merece sim ser feliz, independente do que você já viveu. O daqui em diante, a decisão é sua. E ser feliz é uma decisão, realmente não é uma situação, é uma decisão. A partir do momento que você decide viver, mesmo com os problemas, mas agradecer ao que você tem e pedir ao Senhor que mude aquela situação que você quer que mude na sua vida, a partir desse momento você começa a mudar o seu comportamento, você começa a ter mais intimidade com Deus e isso traz paz no seu coração. E eu demorei anos para conseguir entender tudo isso. E eu tô fazendo esse vídeo, eu tô gravando esse vídeo
para falar com essas pessoas que às vezes estão há anos também, como eu fiquei, anos na angústia. Refiz minha vida, mas aquela angústia no meu coração, aquela sensação, aquela dor ao falar em tudo, permaneceu durante muito tempo, aquela revolta com Deus, assim, de achar que eu não devia ter passado por isso, que eu não devia ter vivido, que minha filha tinha direito de ter conhecido o pai dela. E é isso. Depois eu venho gravar, vou falar sobre o meu cabelo, sobre como eu tratei, que eu fiquei quase careca, diante de tanta depressão que eu vivi. E eu vou dar algumas dicas de tudo que eu fiz. E eu espero de coração que você busque mais a Deus, que o Senhor renove as suas forças, que seja qual for a situação que você está passando, que você busque do Senhor a paz, a tranquilidade, o direcionamento que você precisa para uma decisão que você precisa tomar, seja o que for que esteja passando na sua vida. Sempre coloque Deus à frente, que tudo vai dar certo, viu? Beijo, tchau!